Carla, um prazer falar com você. Minha pergunta vai mais no sentido do mercado financeiro e dos investimentos em bolsa, especialmente para esse próximo ciclo. Você falou muito sobre a repercussão dessas declarações ou das próprias políticas do governo em relação à sensibilidade que o mercado traz. A gente lembra que a gente passou por um período aqui recente, na semana passada, nas 2, 3 semanas anteriores, de máximas históricas seguidas, né? De movimentos, inclusive, de altas seguidas de 15 pregões consecutivos, mas, ao mesmo tempo, um mercado local muito apático a todos esses movimentos, né? Mesmo com todos esses recordes, com esses movimentos todos, ainda uma desconfiança muito grande localmente. Inclusive, o levantamento aqui do Morgan Stanley mostra que, atualmente, o número de brasileiros que estão posicionados na Bolsa, ou que estão investindo, é o menor da história. Isso também deve acontecer em 2026. Então, a Bolsa local muito mais sendo usada pelos estrangeiros do que para o próprio investidor brasileiro. E o Morgan Stanley também fazendo uma projeção de que o mercado aqui local pode ser, no ano que vem, um dos mercados de destaque globalmente por vários fatores, inclusive cita o início desse afrouxamento monetário aí por parte do Banco Central. Inclusive o banco projeta aí 200 mil pontos para o final de 2026 no Ibovespa. Nesse contexto todo, queria saber também a sua impressão sobre esse movimento de bolsa, esse movimento de fluxo e também do próprio movimento que a gente está registrando aí dessas máximas não muito comemoradas. Bom, acho que em relação à bolsa, tem alguns fatores muito importantes aí. O primeiro deles diz respeito à política monetária externa, né? Então, quando você tem uma taxa de juros um pouco menor nos países centrais, esse capital acaba procurando outras praças onde ele possa ser reproduzido de uma forma mais intensa. E nesse contexto, nos países em desenvolvimento, geralmente você já tem taxas de juros mais atrativas, né? Esse diferencial ele acaba sendo amplificado. E outro fator é que o Brasil, especificamente, é um país de destaque dentro da América Latina. O tamanho do mercado financeiro brasileiro é muito maior do que o dos seus pares, né? As empresas que compõem o IBOV, elas têm uma capilaridade internacional que é muito interessante. Não à toa, nós tivemos um ciclo de valorização recente, né, das commodities, que acabou beneficiando principalmente commodities metálicas. A gente viu com o que aconteceu com as empresas que têm exposição a esse setor, né? Então, esse conjunto de fatores, que começa pelo diferencial de juros externo, primeiro fator. Segundo fator, tamanho do mercado financeiro brasileiro, né, e a integração dele no mercado financeiro, no circuito financeiro global, que é um segundo fator muito importante e permite que ele seja uma praça de receptividade desses recursos. O terceiro fator, as empresas que aqui estão e que têm um potencial de consolidar esses ganhos que são vistos a partir da dinâmica global, né, acaba sendo o terceiro fator. Contribuem para que nós vejamos todo esse fluxo rumo ao Brasil. Vale lembrar ainda que nos períodos onde o movimento é o oposto, o Brasil acaba sendo um dos mais prejudicados, porque esse recurso que está aqui acaba voltando para os países centrais. Então, esse movimento ele é visto com muita intensidade, tanto na parte positiva do ciclo como na parte negativa do ciclo. Dito isso, em relação ao investidor estrangeiro, que deve vir de fato e deixar os seus recursos aqui pelo diferencial de juros, pela capacidade de retorno com base nas empresas, né, e pela expectativa de queda do início do ciclo de juros aqui no Brasil, nós temos o investidor doméstico também, que está menos posicionado em bolsa, é verdade, mas aí existe dois movimentos, né? Uma é a opção que você tem na renda fixa, porque embora ainda esteja, né, na iminência de um recuo desses juros por parte do Banco Central, uma queda da Selic por parte do Banco Central, a gente ainda tem uma Selic que é extremamente atrativa, que ela é muito positiva se você deixar seus recursos lá, né? Enfim. Em contrapartida, você tem uma janela de oportunidade para a valorização das empresas que estão listadas no IBOV. Então, existe esse trade-off interno entre investimento em renda fixa e investimento em renda variável, que faz com que o leque do investidor pessoa física se divida, né? Fique pulverizado entre esses dois tipos de investimento. Agora, em relação ao IBOV propriamente dito, eu acho que o mercado está muito alinhado nesse aspecto. Queda nos juros por aqui beneficia também as empresas e o dinamismo da economia, né? Você começa a criar as bases para um ciclo econômico um pouco mais próspero em termos de nível de atividade, e isso deve beneficiar muito as empresas que têm uma relação mais estreita, aí sim, né, com a
demanda interna e com os ciclos econômicos. Eu destacaria aqui empresas de varejo, quiçá, e a indústria da transformação, que também tem uma relação muito estreita com essa alta e queda na taxa de juros.